estes ambientes, porque é de facto disso que se trata, é juntar as pessoas, aproximar as pessoas e dando-lhes alguma coisa mais palpável, que não seja só a conversa, a chamada conversa de café, de facto à volta de um copo, mas recriar essa conversa ou alargá-la a todos. Isso está também a acontecer aqui um pouquinho e por isso, não sei se o Zé António tem ainda mais algum poema que queira recitar. Vamos a ele então já a seguir. Claro que pode, claro que pode. A propósito do que acabou de dizer, a propósito da Tertúlia, eu gostava de acrescentar este facto que é importante. A Tertúlia nasceu precisamente em Paris, na época do Iluminismo. Isto é, quando falamos dos mentores da Revolução Francesa, iluministas como Voltaire, o Rousseau, o Montesquieu, foram estes homens que pela primeira vez realizaram tertúlias e discutiram ideias que depois, mais tarde, por exemplo, deram a origem apenas, por exemplo, a um documento como a Carta Universal dos Direitos do Homem. Portanto, e isto foi discutido em cafés. Portanto, esta é a importância das tertúlias. Foi em cafés que também se conseminou a Revolução Francesa, não é? E os ideais, ideias filosóficas foram desenvolvidas à volta realmente de chás, não é? É curioso ter falado de uma série de cafés e falou também do Porto, de onde eu sou originária. E nos meus tempos de estudante eu fui incitada também a fazer parte de uma tertúlia. E essa tertúlia éramos 3 ou 4 e o café onde nos juntávamos era não o Majestic ou outros mais, e pronto, onde a entrada era mais cara. E então o café onde nós nos reuníamos tinha o modesto nome de Piolho. O Piolho porque era frequentado por muitos estudantes e que poderiam não ter dinheiro para se lavar convenientemente. Então era conhecido por o Piolho. O Piolho fica na atual Praça dos Leões. Na Praça dos Leões, o café O Piolho, que fica ao lado da antiga da reitoria da Universidade do Porto. E o que é que eram as nossas tertúlias? Não tínhamos a pretensão de fazer nenhuma Carta Universal dos Direitos do Homem, de conseminar nenhuma, mas curiosamente um deles iria fazer parte do partido do Bloco de Esquerda. Outra tinha ideais mais comunistas, que era eu, outra era socialista, mas o objetivo não era político. A missão era termos um livro para ler e, passado uma semana ou 15 dias, reuníamos e discutíamos o que líamos. Portanto, o nosso prazer era ler e discutir a propósito desse livro. E assim fizemos umas quantas tertúlias até ter de ir para outros lugares, não é? E eu recordo realmente com muito carinho essas idas, e os meus pais achavam aquilo assim um bocadinho estranho. Então vais para o café falar a propósito de um livro? Pronto, e era realmente isso que fazíamos no Piolho e noutros cafés que não Majestic. É isso. Mesmo ao nível estudantil. O José António, penso que está a postos para mais um poema. É a minha última intervenção. No mês de janeiro vamos ter uma outra tertúlia dedicada a Virgílio Ferreira, um escritor também da nossa região, de Melo, de onde é natural, e portanto, quer dizer, vamos ter também uma presença amiga de um professor da nossa universidade, o professor Osório. Portanto, penso que também vai ter o brilhantismo que teve hoje. Ficámos talvez a conhecer melhor e talvez ficámos com mais apetite de ler Saramago. Foi uma belíssima aula que nos deu aqui todos nós.
E queria talvez dizer o seguinte: a maioria de nós, possivelmente de cada Saramago, e meter-nos na cabeça que Saramago não se devia ler, que eram livros terríveis de ler, que não tinham ponto de sã, não tinham. É porque, infelizmente, um prémio Nobel de literatura, independentemente das suas ideias, devia ser um orgulho para nós. E não é efetivamente um orgulho, porque o nosso Presidente da República, então Primeiro-Ministro, o desprezou e ainda hoje não tem a atenção que um prémio Nobel deve ter para um país como o nosso, de 10 milhões de habitantes, deve ser, independente das suas ideias, um orgulho para nós. Esteve ausente do seu funeral. Esteve ausente. O Presidente da República não quis estar presente no funeral de José Saramago. Não se dignou estar presente no funeral do Prémio Nobel da Literatura. Poderíamos dizer que... Essa só para subir e não basta. E poderíamos dizer que, por exemplo, no caso, quando houve uma petição internacional a favor da libertação de Nelson Mandela, ele também não esteve de acordo e não assinou. Não vamos falar nessas coisas tristes. Queria... Ao menos o homem é 40. Não engana ninguém. Queria dedicar o poema de José Régio, O Cântico Negro, na pessoa da doutora Ana Provença. Ana. Dedicá-lo a si, como presidente deste grupo, da qual eu sou só há muitos anos, da qual tive o prazer e o privilégio de ser também dirigente, e de onde aqui nesta sala se passaram coisas magníficas, antes do 25 de abril, de luta. E este cântico, este poema que eu vou dizer, que nunca disse, só digo poemas agora há um ano talvez, mercê deste grupo de amigos que temos aqui. Este poema era sempre declamado por uma pessoa que muitas pessoas aqui estavam, sabe, o José Caldeira Valente. José Caldeira Valente era funcionário na Câmara Municipal de Atilhã, também foi preso pela PIDE. Eu hei de contar isso nos livros que pretendo escrever, assim como a história também de algumas histórias que aqui se passaram, neste período, da vinda do Freire de Castro, da vinda do Pato Fanhás. E é pena não ver aqui pessoas muito mais novas para lhes dizer que neste mesmo salão, na vinda do Pato Fanhás, que estava aqui neste palco a cantar São Estoril de 1967, ali atrás, não sei agora, havia lá uma janela, tipo deste que estava aqui, nós estávamos ali naquele palco e, curiosamente, o reposteiro mexia. E o topinho que eu refiro nos meus livros saiu do palco e foi lá. Está isto cheio, posso dizer que mesmo em 1967 está completamente cheia a sala. E a professora reposteiro eram dois polícias. Só para dizer que, de facto, quem não compreende que antes do 25 de Abril éramos um país que vivia horrorizado, que não dá valor à liberdade, à democracia que nós temos, apesar destes defeitos todos e destas crises e destas trocas, nós vivemos num país libertado. É em honra a este grande grupo, Educação de Campos do Melo, em homenagem aos operários, ao Zé Caetano, ao Zé Inácio e tantos outros, para não ferir susceptibilidades, eu vou tentar imitar o meu camarada e amigo José Caldeira Valente, da qual eu tive o privilégio e a honra de acompanhar por muitos sítios. Eu, como já tinha a loja, eu era um eletricista, fazia as luzes, nunca declamei. Mas eu declamava isto que eu conhecia, com o seu bigode farto, a sua caleira, tinha uma voz extraordinária, tipo Paulo Madeira, não é? Ele declamava este poema que eu considero magnífico e que lhes posso dizer, era um ponto de honra nós declamá-lo por onde nós passássemos. Porque, infelizmente, como nós não vivíamos em liberdade, não podemos dizer aquilo que sentíamos. Então, este poema era obrigatório, Zé Caldeira Valente, dizê-lo
E foi por causa de dizer muitas vezes, é que ele, em vésperas de um Natal, foram-na buscar a casa e foi preso para cá. Em homenagem a ele e a todos os operados, a todos os trabalhadores, empresários, intelectuais, porque a luta que eu aprendi e a grande história que a vida me mostrou foi que a unidade é possível ser feita entre as várias classes. Eu posso-vos dar como garantia efetiva que o nosso grupo que nós estamos aqui, cada um pensa de uma maneira diferente. Mas todos nós estamos aqui com muito prazer e com muito gosto, porque temos uma coisa que nos une. É o amor à canção, o amor ao fado, aquele fado que o Estado Novo queria tomar para si próprio, mas que o fado é nosso. É o amor às canções de intervenção, é o amor a tudo, é o amor à vida. Portanto, para todos vocês, para a Ana, para a doutora Solana, para o Grupo de Educação de Campos do Mel, para todos vocês que nos deram a honra, não vai acabar agora. A Maria João ainda vai cantar uma canção que ela tem obrigatoriamente, porque hoje é um dia, o Zé Saramago merece que de facto nós ponhamos cá fora bonitas canções e ela vai cantar uma canção bonita, da qual eu quero dizer, é um dos meus heróis da minha juventude, é Che Guevara. Você hoje, não, tu hoje tens de cantar aqui essa canção linda, que é muito. E então, para vocês, o Canto Negro de Zé Neves. Venham por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo dos braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, venham por aqui. Eu olhos com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo comigo sem vontade, com o que rasguei o vento à minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que eu busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui, para filhos escorregados, becos lamacentos, rodar aos ventos como um farrafo, arrastar os pés sanguentos, é ir por aí. Se vinha ao mundo, foi só para jogar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia descolada. O mais que eu faço, não fala nada. Como, pois, seis vós que me dais impulsos, ferramentas e coragens para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias, sei que venho da voz, e vós amais o que é fácil, eu amo longe e ameachem, amo os abismos, das torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes padres, tendes tetas, tendes regras, tratados, livros, filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e se espuma, e sangue, e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém! Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principiei nem cabo, nasci do amor que é de Deus e o diabo! Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui! A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um mar de paz que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí! Uma que eu considero muito para acabar. Para contrapor isto, não, para contrapor. Ainda antes, José António, peço desculpa, ainda antes, penso que a senhora Presidente da coletividade quer dizer umas palavras. Faça favor, o microfone é seu. E caso é só. Tenho que guardar a altura. Então, antes de mais, muito boa noite e obrigada pela vossa presença. Obrigada por esta excelente dedicatória e muitos parabéns porque adorei. Nunca tinha ouvido o Sr. José António Pinho proclamar desta forma, mas adorei. Sim, senhor, é justo. Há pouco o Sr. José fazia aqui realmente, peço desculpa, fazia aqui realmente um reparo muito fundamental, que é